noite, galera! Buenas Estamos noches. Conectou? Conectou. Estamos ao vivo. Mais uma live, mais uma historinha para se contar, mais um assunto. Pais desnecessários criam filhos independentes. Eu tenho dificuldade com essa palavra independente. Independente, ok, tudo bem. Vai ver, tem a ver com a minha jornada, né? Nunca se sabe. Pois é, gente, então qual é a ideia? A gente vai falar um pouco aí sobre a questão dos pais necessários. Vamos começar já pra gente aprender travando o tema? Então vamos travar o tema. Meu. Pais desnecessários. Mas são desgraçados, olha só. Desnecessários criam filhos independentes. A gente está aprendendo, mas a gente vai, ó. Pronto. Publicar. Fixar comentário. Eu só não coloquei em caixa alta. Bom, Como é que faz pra fixar o comentário? você clica no comentário e vai. No próprio comentário vai sair. Dá um clique nele. Aí, fixar comentário. Bom, vamos começar então? Vamos, galera. Vou enviar aqui pra galera. Isso, passando aí, ó. Tem uma galera chegando aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindo aí quem tá chegando agora. Muitos bem-vindos. E aí é o seguinte. Iracema, e aí? Tudo bem, Iracema? Como é que tá? Bom, vamos começar o seguinte. Essa aqui é um tema polêmico. É um tema polêmico, por quê? Porque a gente tem uma cultura que costuma dizer pra gente que os pais, eles são eternos. Mas a gente tem que fazer uma construção que é diferente. Qual é a construção que a gente tem que fazer que é diferente? A gente tem que entender que pais desnecessários não são pais inexistentes. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que pacificar aqui. Exatamente. São construções diferentes, são situações diferentes e a gente tem que entender como é que funciona. Tá bom? E esse é o primeiro ponto mesmo, tá, gente? Porque a gente fala sempre tanto aqui dos pais desnecessários. E as pessoas falam, mas eu tenho que dar uma banana pros meus pais, eu tenho que fingir que eles não existem. Então, assim, fiquem calmos que a conversa não é pautada sobre isso, tá bom? Não. A gente tem que ter o seguinte. Obrigada, Catarina. Pais e mães são importantes? Claro que eles são importantes. Eles têm papel na nossa vida. Só que o que acontece? Pra gente entender o que é um materno e um paterno saudável, a gente tem que pensar primeiro no seguinte, o que é isso? Tá? Porque a gente tem conceito de pai e mãe. Então vamos tentar entender primeiro o que quer dizer na prática um materno e um paterno saudáveis. E o primeiro ponto que a gente tem que colocar de cara é que pai e mãe, primeiro, são funções. Então a gente tem que entender que como é função, tem uma hora... Tá travando? Ela semana falando que tá travando. Deixa eu tentar. Iracema Kleber Schwartz. Se estiver travando no do Kleber, vai pro @AgathaSix. Ninguém vai se perder. Acho que foi aqui agora, né? E agora, dê um joinha aí se tá Dê um tudo joinha certo, se viu por aí. favor. Beleza? Oi, Fernando. O áudio tá baixo. Pois é, gente. Eu vou tentar falar mais alto, então, para ver o que a gente consegue. Bom, o que acontece, então? Vamos entender o papel materno e paterno. Para começar, materno e paterno são importantes. Por quê? São funções. O que quer dizer que é função? Que tem hora para começar e tem hora para terminar. O problema é que os pais normalmente não sabem a hora que tem que terminar o papel materno e o papel paterno. Podem ser, esse papel, gente, a gente fala de papel porque pode ser exercido pelo pai biológico ou pela mãe biológica, mas nem sempre é o que acontece, tá? Por isso que a gente fala que é função. A gente costuma colocar aqui, falar em pai e mãe, mas a gente quer que vocês entendam o seguinte, que como é função, eles não necessariamente vão ser exercidos pelo pai e mãe biológico. Aliás, não há essa obrigatoriedade. Mas quando a gente falar de pai e mãe aqui, a gente está dizendo isso, que é uma função que é exercida e que tem hora para começar e hora para terminar. Então, o que acontece nisso daí? Vamos falar primeiro da mãe. O que é a mãe, então? A mãe é aquela que é responsável por nos trazer a vida. Lembrando que a gente tem 2 partos na nossa vida, tá? Nós vamos falar deles dois aqui. Nós vamos falar dos dois. Eu vou falar primeiro do parto biológico, que é o parto propriamente dito em que a gente vem ao mundo. Então a mãe, ela é responsável por nos fazer o parto biológico. E ela nos tira daquele, o parto nos tira daquele mundo confortável, que se tornou desconfortável, por isso que eu nasço, e eu vou para a vida, eu vou para o desconhecido. E o que acontece? É de se esperar que seja um lugar de carinho e afeto, onde a criança se sinta acolhida. Só que o que acontece? Né? A criança, quando nasce, ela sempre vai se sentir acolhida? Não necessariamente.
né? O que acontece? A gente cresce num ambiente que não nos dá essa segurança e essa tranquilidade emocional. Tá? E não vamos entrar aqui em questão de culpa, não é culpa. A gente jamais vai querer colocar aqui a responsabilidade dizendo que é do pai e mãe. A gente tem que sempre ser a ótica de quem recebe esse tipo de impressão. É como a criança percebe, tá, gente? Então não tem como, como fazer o meu filho não se sentir abandonado, como não fazer meu filho se sentir X, Y. Não tem como, porque é como a criança percebe. Então, assim, nesse processo aí que o Kleber falou, a criança, ela acaba experienciando, né, o mundo e ela tá sempre olhando para como os pais dela agem e reagem a determinadas coisas, né, e principalmente como eles reagem às atitudes da própria criança. Então a criança, ela tá conhecendo, tá percebendo, tá testando o limite. E aí, gente, entra naquela questão, né, no primeiro parto, que é aquela fase onde a criança ainda tá simbiótica com a mãe, é a fase onde a mãe cria uma redoma, né, de segurança e de carinho para aquele bebê. Exatamente. Né? A criança é um ser antenado. Acolhe o neném. Ela acolhe o neném. E a criança é um ser antenado, gente. Então o que a gente tem que entender? Que a criança, ela está a todo momento percebendo o mundo. Ela pode não falar, porque no primeiro momento, a gente está falando agora nesse momento, dos primeiros 5 a 7 anos de vida, a criança não tem um ego estruturado. Então ela percebe o mundo de uma forma direta. Quando ela percebe o mundo de forma direta, isso vai marcando o sistema nervoso dela. E ela vai, então, a partir disso daí, desenvolvendo as suas dores existenciais, que a gente sempre sempre comenta aqui. Então, como é que acontece? Ela apreende o mundo, percebe aquilo ali e vai crescendo. Então, a mãe tinha que dar aquela segurança, e o pai. Não acontece isso desse jeito. E aí ela vai vivenciando as dores. E aí é bom a gente lembrar as dores, porque quem está chegando aqui agora, isso. É bom a gente saber. Gente, a dor são dos 5 traços de caráter, tá? Então são as dores da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e a dor da troca, da exclusão, da traição, tá? Pois é, essas dores, elas marcam todos nós. O que vai diferenciar aqui é a quantidade, a intensidade com que cada uma delas vai nos afetar, e com isso vai definir a forma como sentimos, pensamos e agimos e como vamos estabelecer relações no mundo. A grande diferença é essa. E a criança, ela vai, gente, igual eu falei ali na frente, né? Ela vai experienciando as dinâmicas familiares. Então, assim, às vezes o pai tem uma dor existencial que é da troca e da exclusão, mas a criança tem a dor existencial do abandono. E isso também implica em como a criança percebe e experiencia esse trauma que ela passou, tá? Exatamente. Agora é interessante o seguinte, só fazer um comentário. Aí você chega assim pra gente e fala, primeiro, quem não sabe nada de dor existencial, vai em outras lives que a gente tem aí, outras coisas que a gente comenta um pouco mais sobre o processo. A live de segunda-feira que a gente fez surpresa, trata especificamente da criança interior. Eu não consegui salvar no meu IGTV, mas o IGTV da Águeda ficou salvo. Ela é muito boa, ela explica esse processo. E se você tem dúvidas sobre isso daí, quer entender um pouco mais, você chega e faz uma análise corporal, gente. É simples assim. Faça uma análise corporal, entenda a forma como você reage ao mundo, como você processa o mundo, que te dá mais clareza e você consegue fazer um atalho poderoso para saber como reagir. Gente, a análise corporal é realmente um atalho assim poderosíssimo. É uma ferramenta que a gente usa, para quem ainda não sabe, para descobrir justamente quais são os seus traços principais e as suas dores existenciais que você acaba carregando aí ao longo da tua vida, tá? Bom, você que está chegando agora aí, por favor, clica nesse aviãozinho, manda aí para o pai, para a mãe, para aquele filho que você acha que está precisando ouvir. Nós estamos falando, o tema da live hoje é pais desnecessários criam filhos independentes. E aí nós vamos entender a construção do que é um adulto e um pai desnecessário, tá bom? Exatamente. Gente, então assim, igual eu tava falando, né? Durante a primeira fase lá da vida da criança, que vai mais ou menos aí de uns 3, 4 anos, a relação entre a criança e a mãe, ela ainda é simbiótica. Quando ela vai entrando ali na fase da sexualidade, que são uns 3 anos e meio, para 4 anos mesmo, que é a fase da sexualidade, é que ela começa a deixar de ser simbiótica. E para isso, gente, tem uma função muito especial que a mãe tem que fazer, que é autorizar a criança a ir para a função paterna. Exatamente. Lembra que a gente falou que tem 2 partos?
é o parto materno e o parto paterno. O parto materno... Pato. O parto materno é aquele parto propriamente dito que o Kleber explicou para vocês. E o parto paterno é aquele parto onde a criança ela vai crescendo, entra na fase da sexualidade. Sexualidade é de seccionar, para quem ainda não sabe do que eu tô falando, assiste outras lives. E seccionando para a vida. Então a criança vai crescendo, vira adolescente, vira adulto, completa lá seus 18 anos, já está pronta para ir para a vida e vai para a vida. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, a mãe autoriza o filho para a vida, para a função paterna? A mãe não autoriza. A mãe segura a criança. O que acontece? Vamos lembrar o que a Agatha colocou aqui, é importante. A criança está naquele mundinho, vivendo junto com a mãe, naquele sintoma. O pai existe, mas o pai nesse momento não é a mamãe. Basicamente é isso. Tá bom? Ele não é a mamãe, tá? Mas, e a partir de um momento a criança começa a notar que existe um diferente e que a mãe se relaciona com um diferente. Quando a mãe autoriza o pai a entrar, o que a função paterna vai chegar então? Ele vai chegar e vai romper esta redoma que a mãe criou em torno da criança e vai tirar a criança e vai começar a fazer uma caminhada dela pro mundo. Ou seja, aquele ambiente de segurança que é natural da energia feminina e materna. E aqui nós vamos lembrar sempre que todos nós temos as duas energias, masculina e feminina, dentro de nós. Então essa energia materna que vem, ela tende a acolher. A energia masculina é uma energia de execução. Ela puxa a criança de dentro disso daqui e ela empurra para a vida. Por quê? Porque se ficar nisso daqui, a criança não nasce. Imagina se você ficasse sempre dentro da barriga da tua mãe. Você ia morrer. Você ia morrer. Por isso que fica desconfortável. Por isso que você tem que, uma hora, nascer para o mundo. Então você precisa nascer para o mundo. A Ana Catarina colocou aqui, ó. Tem o conto russo que retrata esse tema, Vasalisa. Sim, Catarina. Vasalisa. Uhum. A Vasalisa, ela conseguiu conseguiu entender que a função materna, que a mãe dela vive dentro dela e não precisa estar perto. E esse conto, gente, se vocês não conhecem, procurem, tá? É maravilhoso. Acho que se você digitar no Google Vasalisa ou no YouTube, enfim, procure. É lindo. Então, lindo mesmo. Aí o que acontece? A criança, nesse momento, quando ela entende que existe uma dinâmica de casal acontecendo, ela vai percebendo como é que é a relação de casal. E a gente tem que entender que a criança, então, ela vai começar a estabelecer o seu modelo de relacionamento a partir do modelo que ela tem mais próximo, que é a relação do casal, dos dois que estão perto, do masculino e do feminino, ou enfim, do casal que estiver constituído naquele momento. Mas o que acontece? É importante ela ter a visão de como se relaciona a energia masculina com a energia feminina e como isso vai para o mundo. O que acontece é que quando a criança estabelece esse padrão, ela vai estabelecer um tipo de relacionamento em que ou ela vai buscar um par por espelhamento, meu pai e minha mãe tinham esse tipo de referência e eu vou buscar alguma coisa parecida, ou ela vai buscar pela negação. Meu pai e minha mãe tinham uma vida assim, eu não quero isso. Qual é o problema disso aí? Esses dois que a gente comentou, ela não está buscando o jeito que ela quer viver o mundo, ou o jeito que ela sente, pensa e age, mas ela está usando os pais como referência. Como régua, gente. E isso vira uma régua, e isso é um problema. Pra bom ou pra mal, tá? Repetindo, igual o Kleber falou. Às vezes fala assim, meu pai era maravilhoso, só caso se o cara tiver 2 empregos. Eu já fui assim, tá? Meu pai teve uma época que ele teve 2 empregos. Uhum. E aí eu falava, eu só vou namorar alguém que, poxa, que tenha 2 empregos, porque tem que ser igual meu pai. Péssimo, péssimo, gente, porque a vida não precisa ser dura. Oi, Clara. A vida não precisa ser dura, tá? A gente pode desfrutar da vida. Exatamente. Tá? Só que a minha referência masculina e da execução e de tudo mais era de um cara que tinha que sempre estar se lascando de tanto trabalhar, a ponto de não conseguir dar atenção para a família. Gente, eu estou culpando meu pai por isso? Não, foi uma referência que ele recebeu lá atrás. A questão é, durante muito tempo eu pautei as minhas relações com pessoas que eram iguais a ele. E o contrário também acontece. Tipo, o meu pai era um alcoólatra, meu pai abusava, batia na minha mãe e tudo mais. Deus me livre que eu vou me casar com um cara igual meu pai, eu vou buscar alguém completamente diferente. Só que o que acontece? Tá faltando o seu relacionamento no teu pai. E aí o que acontece? O vínculo pode ser de amor ou de ódio, tá, Você gente? fala assim, meu pai não é alcoólatra, jamais eu ia me casar com alguém assim. Só que aí você vai casar com um workaholic, entendeu? Que é viciado. Com um cara que é viciado em jogo, sei lá, que ele é viciado em trabalho, pornografia, qualquer coisa assim. Quer dizer, não é um alcoólatra, mas é um viciado.
entendeu? É um adicto, como o pessoal coloca hoje em dia. Então, enfim... Então tome cuidado com algumas afirmações, achando que vocês estão abafando neste mundão de, meu Deus, falando, Deus me livre que eu vou casar com um cara que seja ou diferente, ou Deus me livre que eu vou casar com um cara que seja igual ao meu pai. Por quê? Porque vocês estão se eximindo da responsabilidade de escolher algo a partir do que vocês querem, do que vocês buscam, do que vocês procuram. Por que isso acontece, gente? Porque geralmente a gente não tem coragem de nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Exatamente. E aí vamos dar mais um exemplo aqui que é interessante, que é o seguinte, na situação em que, por exemplo, aí a pessoa fala assim, minha mãe reclama de tudo lá em casa, credo, eu não sei como é que meu pai aguenta, minha mãe é um putz grila, reclama de tudo, fala de tudo e tudo mais. Só que aí essa pessoa vai se relacionar no mundo com pessoas abusivas, com pessoas que vão abusá-las de todas as formas, vão cobrar demais, vão pedir demais, vai ser sexualmente, vai ser psicologicamente, cada pessoa desenvolve uma relação de abuso. Então, muito cuidado, vocês se transformarem seus pais em réguas. Porque a gente tem que começar a entender que, como adultos saudáveis, nós temos coisas que não vamos captar dos nossos pais e coisas que nós vamos deixar para lá. E isso daí é um crescendo, que durante essa live vocês vão entender. A gente está tentando entender, criar com vocês essa ideia. Bom, então agora a gente vai falar a questão do pai. O pai, o que o pai faz? Ele faz o segundo parto, como a Agatha muito bem colocou. O segundo parto, ele vai levar você para a vida. Ele vai te jogar para a vida e vai te fazer caminhar no mundo, tá? A função dele é fazer você andar, você caminhar. A função paterna é a função do movimento. O pai, ele vai criar... Desculpa, amor. O pai, ele vai criar a força que rompe aquela redoma que a gente estava falando, né? Do cuidado mais simbiótico que tem com a mãe e com a criança. O pai que vai quebrar isso daí, fazendo o que o Cleber falou, né? Que é jogando pra vida. E é bom a gente entender o seguinte, nessa energia que a gente falou, materna, que às vezes as mães não conseguem liberar, autorizar o pai a mexer com o filho, é uma energia de superproteção. E aí começa aquela história, ah, meu Deus, eu não posso, eu tenho que evitar que a minha criança passe por traumas e problemas e tudo mais. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês, gente. Queridas mamães, vocês não são onipresentes nem oniscientes. Vocês não estão 100% na vida dos seus filhos. E nem devem. Exato, e nem devem. Então vocês não conseguem controlar como seus filhos vão reagir no mundo. Se livrem deste tipo de culpa. Ela não acrescenta nada, ela só traz peso. E aí com isso o pai não consegue. O pai não se sente autorizado a colocar a criança em situações para andar na vida. E esse é o desafio. Porque criar esta redoma impede qualquer pessoa. Imagina você se você vivesse sem ser autorizado a todo momento para fazer suas coisas. Gente, sabe o Jimmy Bolha? É tipo isso que os filhos de mães assim sentem. E eles vivem numa expectativa e numa tensão tão grande para agradar essas mães, que geralmente elas colocam tanto aqui que ele fica, meu filhinho, que ele se sente culpado de ir pra vida. Ele se sente preso nessa redoma e toda vez que ele tá andando sozinho, ele começa a olhar pra trás pra ver a reação da mãe. E a mãe tá tipo, ai meu filho, você está crescendo rápido. Ou, na tentativa de agradar a mãe, sei lá, vai fazer um desenho. Ah, eu desenhei aqui. Gente, criança não sabe, a não ser que seja super dotado, né? Não sabe fazer um super desenho. Então a criança vai desenhar aquele bonequinho que tem uma cabeça com uma orelha aqui em cima, com um nariz aqui e um braço aqui. Gente, e aí a mãe fica lá, em vez de falar, nossa, meu filho, que desenho bonito, a mãe vai ficar falando assim, ué, meu filho, mas esse braço aqui em cima, você entende que mesmo num tom de carinho, você tá criticando o teu filho? É. Você tá querendo que teu filho corresponda a uma expectativa tua de que ele desenhe um olho e uma boca no lugar certo? Cadê o nariz? Cadê o cabelo desse boneco? É. Você entende? Então, assim, e o filho tenta... Você começa a perceber nas atitudes da criança que ele está tentando de todas as formas agradar e que tem crianças que ficam desesperadas se a mãe não elogia. Olha aqui, o Anderson aqui colocou, por trás de todo adulto difícil tem uma criança que precisa ser curada. Perfeito. Exatamente, Anderson. É exatamente isso. Aí o que acontece? Quando a criança não é autorizada para ir para a vida, ela não sai de casa. Por isso que a gente tem os eternos adolescentes.
geração canguru, que eu gosto... A Sabrina colocou um monte de olhinho aqui. Que eu gosto sempre de falar o seguinte, a geração canguru. O que é a geração canguru? É a geração que nunca sai de casa. Por quê? Porque nunca está pronto para ir para a vida. Nunca se acha apto a se lançar para a vida. E isso é o quê? Gente, isso é excesso de mãe. Isso é excesso de mãe. É energia, é muito yin e pouco yang. E se você é mãe, né, e fala assim, eu conheço mães que falam assim, mas se eu mandar para casa do pai, ele não vai cuidar direito. Exatamente. Só que a criança precisa experimentar o diferente, entendeu? Ela vai ser cuidada do jeito que ela tem que ser cuidada, entendeu? Porque é uma outra pessoa que tem uma outra história de vida. Você tem que abrir a possibilidade do novo. Na nossa vida a gente sempre tem que abrir a possibilidade do novo. E é difícil, gente. A gente está falando aqui porque é simples, mas o simples nem sempre é a coisa mais fácil. Não, o simples não é o mais fácil, exatamente. Aí começam as desculpinhas. Ah, meu filho é muito novo para ir para casa de um amigo, minha filha é muito nova para usar patins. Começa aquela coisa assim, eu faço a comida que meu filho come na escola, porque a escola só tem coisa ruim. Gente, o que você está fazendo com isso? Você está dizendo para o seu filho que o mundo é perigoso e que você não pode viver. Você está desautorizando o seu filho a viver. É simples assim. Saí de casa aos 35 anos, já faz 5 anos e pela minha mãe até hoje quer que eu volte para casa. É isso aí. Eu liberei o pai do meu filho para levar para praia. Tô evoluindo. É isso aí, Sabrina! Caraca! É isso aí, gente. Devagarzinho a gente está fazendo as coisas aí. Por quê? Porque os filhos têm que se lançar para a vida. Eles têm que experimentar as duas energias. A energia da segurança e a energia da ação. Parabéns. Você já se parabenizou? Você tem que se parabenizar. Depois que terminar essa live, você vai lá na frente do espelho e fala assim, caraca, eu sou uma mãe foda. Exatamente. Já fazem 5 anos. A Paty colocou aqui. Paty, tem mães que às vezes a gente sai de casa, mas não sai de casa. Exatamente. Só sai fisicamente. Só sai fisicamente, mas assim, a gente sai fisicamente, mas todo fim de semana tá lá pra almoçar com a nossa mãe. Sempre passa todo dia lá pra dar um alô, pra saber como liga, é que tá. Ou quando vai lá, sempre tem que voltar com uma comidinha, com uma roupinha lavada, com uma roupinha passada. Então, isso, leva a roupa pra lavar, leva a roupa pra passar na mamãe. E a gente sempre fala aqui, Paty, o carcereiro não entrega a chave, tá? Da prisão. É você mesmo que tem que falar, olha, não vou voltar, mãe, eu te amo, mas eu preciso seguir a minha vida. E as pessoas começam a utilizar isso aí como a muleta do amor. Ah, não, é porque eu amo, é porque eu amo minha mãe. Gente, é o seguinte, você ama sua mãe? Tudo bem, então você tenha um momento em que você demonstra o amor. Ao você ficar num vínculo infantilizado, num vínculo de criança com a sua mãe, isso daí não é amor, isso é dependência emocional. E nós temos uma live que fala sobre dependência emocional. Então se você não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Mas é dependência emocional. Existe um vínculo que vincula vocês e não é o vínculo do amor. É outra coisa, tá? Obrigada, vocês são maravilhosos. Obrigada, Paty. Obrigado, Paty. Obrigado. Gente, cliquem no aviãozinho aí, ó, e manda essa live para quem vocês acham que esse assunto pode ajudar, porque a gente nunca acha que a gente acha assim, sair de casa, não sou dependente dos meus pais são desnecessários. Vamos pensar, exatamente. Vamos pensar o seguinte, gente, em resumo, de tudo que a gente falou até agora, para vocês entenderem muito forte. Função materna diz respeito à segurança. Função paterna diz respeito à aventura. E aí vem a questão que quando entra a sexualidade, nós vamos lembrar que sexualidade é mais que sexo, é sexo e mais que sexo, ela vem com a função de cessionar. Então, mais uma vez, você não pode ter adultos que moram com os pais. Que vida sexual você vai ter? Ah, meu pai é super liberal, ele libera eu de receber. Cara, você está brincando de casinha. Deixa eu te dizer uma novidade aqui. Você está brincando de casinha e seu papai e sua mamãe estão autorizando você a brincar de casinha. Sabe quando é que vocês vão sair? Vai sair de casa? Nunca. Sabe por quê? Que incômodo você vai ter na vida para se lançar para ela. Se você ficar criando sempre naquele ninho. Então, pais, vocês têm que criar um ambiente que seja desagradável o suficiente para que seus filhos se sintam estimulados a baterem asas e voarem atrás das suas coisas. Então, se eu tenho comida, casa, sexo à vontade na hora que eu quero, e mando e desmando dentro da casa, que vontade eu vou ter de crescer e me tornar adulto e me lançar para a vida, para poder aí sim viver a minha vida. Pelo contrário, eu vou viver uma relação infantilizada, porque eu fico sempre preso debaixo da asa de mamãe e papai não me autorizou para a vida. E outra, gente, lembra que ali na fase do parto materno, eu fico sempre com parto materno, o útero ficou desconfortável e a criança precisou nascer justamente por conta disso?
a casa de vocês, quando teus filhos ficarem adultos, precisa ser desconfortável, porque senão eles não vão sair, eles não vão querer virar homens, não vão querer virar mulheres. Por quê? Plebe, imagina só se a gente tivesse roupa, comida... Não, ia estar tudo maravilhoso. Pra quê? Pra que isso? E aí você fica limitado. Todos nós temos um potencial enorme para crescer na vida, mas aí a gente não tem como descobrir o nosso potencial, porque a gente está preso num útero, que não é o útero materno, mas é o útero familiar, e esse útero não libera. A função paterna ela tem que chegar, romper, e chegou ali 18 anos, no Brasil, a fazer uma exceção, 21 anos, ó, vai pra vida, vai pra... Ah, mas aí eu vou ter que morar numa kitnet e comer miojo. A vida é essa. Você quer melhorar de vida? Vá atrás de um emprego, invista em você, corra atrás. Se você acolhe esse tipo de história, você está dizendo na cara do teu filho e da tua filha que eles não são capazes de andar pra frente, de andar pra vida. Você está dizendo na cara deles que eles não têm capacidade. Você é incompetente. Você não consegue andar na vida. Eu sei o que é melhor para você. Você está dizendo que ele é um inepto. É isso então, aí. ó, é melhor ficar aqui mesmo. Que mamãe cuida. E aí tem uma coisa, gente, que é a questão da vida não vivida dos pais. Isso. Então, o pai ou a mãe vai lá e fala, vou te dar a melhor escola, vou te dar tudo que eu não tive, as roupas que eu não tive. Eu não ganhei carro, quando tinha 18 anos, tomo um carro. Vou te dar um carro. Eu não tinha kit de maquiagem, vou te dar um kit de maquiagem. Só roupa massa, de marca. Por quê? Porque é um complexo do pai ou um complexo da mãe. E aí, a mãe tá dizendo, ou o pai tá dizendo pra essa criança, tô te dando tudo do bom e do melhor, por quê? Porque você está me devendo e você vai ter que ficar aqui comigo. Porque tem filho, olha, tem filho que nasce como um projeto da vida dos pais, tá? Filhos que vão crescer e são moldados para ficarem sozinhos, para não serem independentes, tá? Não tornam os pais desnecessários, porque na velhice esse filho vai ter que cuidar desse pai e dessa mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí a pessoa, em vez de ser ela mesma, ela vira um projeto de vida dos outros. E aí entram os problemas emocionais, depressão, ansiedade, angústias que a pessoa não entende. Fora o físico, começa a ter crises de alergia, crises de angústia, constipação, dor nas costas. Gente, tá tudo ligado. Nosso corpo é sábio, sabe? Porque o nosso corpo é a manifestação visível da nossa mente invisível que está aqui atrás. Então, ele revela nossos conflitos, ele mostra nossos dilemas, e você vai ter problemas na sua vida se você não correr atrás de entender qual o seu papel e por que você tem que fazer o movimento de romper. E se você não fizer o movimento de romper, um pai saudável, ele faz assim, você daqui pra frente cuida da sua vida. Sabe por quê? Eu vou te contar. Porque eu te criei te dando do melhor, não financeiramente, no melhor referência do que é um adulto saudável, que você é capaz de andar na vida. E essa é que é a questão, é caminhar na vida com sabedoria. Então os pais têm que falar, você é capaz sim, você pode estar inseguro porque é normal que você não conhece a vida, mas eu te criei com capacidade e você é potente, você tem a potência, a capacidade de seguir na vida com independência. E gente, olha que maluco, né? A gente já atendeu uma pessoa que a mãe dessa pessoa ficava entrando no quarto, tipo assim, a mãe que quis pagar pro filho adulto, seus 25, 26 anos lá, fazer a sessão de análise corporal. Toda hora ela entrava querendo saber. E aí depois ela mandou uma mensagem pra gente querendo saber qual era como é que foi a análise do filho. Eu falei. E por pouco ela não ficou brava, porque a gente não pode falar, né? Eu falei, pergunte pro seu filho. Se ele quiser falar, ele E a gente conta. orientou ele a falar, você só responde se você quiser, você não é obrigado. Você não é obrigado. Tá, pergunta pro seu filho. Porque é muito difícil, é muito complicado. É muito complicado, gente, porque a mãe acha que tá protegendo, mas ela tá ferrando com a vida desse filho. Exato. Ela tá ferrando com a vida desse filho. Exatamente. Vamos lembrar mais uma vez que esqueci. Pai e mãe são funções, gente. Elas têm hora para terminar. Tem uma hora que pai e mãe deixam de ser pai e mãe perto e se tornam pai e mãe dentro. O que isso quer dizer? Que é o momento que você se lança para a vida, você pega aquilo que é de bom que você tem dos seus pais, traz para dentro de si, e o que é ruim você deixa para lá. Você já tem sabedoria e maturidade suficiente para entender as coisas boas que eu tive na vida, porque por pior que sejam os pais, tem alguma coisa boa, você tira aquela coisa boa,
leva para a vida e o que é ruim você deixa ir embora. E com isso você avança na vida, você faz a cisão. E aí entra aquilo do conto da Vasalisa, né? Que não é só da mãe, né? No caso é a mãe e o pai. Eles têm que ser dentro da gente. E dentro é diferente de perto, de grudado. Grudado, tá? É longe. Dentro a gente entende a função dos 50% que é do materno, dos outros 50% que é do paterno, e a gente leva e carrega dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, não sei, dependendo do que você achar melhor, acredita, né? Aí o que acontece é o seguinte, se você tem pai e mãe dentro, você pode estar na China, você pode estar na Lua, você pode estar em Marte. Se você tem pai e mãe dentro, você vai prosseguir na sua vida com tranquilidade. Então você não precisa de papai e de mamãe pertinho de você, porque você tem aquilo que é de bom do seu pai e da sua mãe dentro de você. E o que a gente acaba vendo é algo completamente diferente disso, Totalmente, né? né? Vocês conhecem alguém que é assim? Duvido. Conhecem? Porque, olha só, haja terapia, né? Porque a gente vê, né, os filhos e os pais desenvolvendo uma relação doentia, né? Que o filho não consegue desapegar do pai, o pai não consegue desapegar do filho, porque tem casais que vira pro filho, que tem a pachorra de virar pro filho e fala assim: ai, meu filho, a gente só ficou casado por causa de vocês. Porque se não fosse isso, a gente já teria separado há muito tempo. Você tá colocando uma responsabilidade da tua escolha de adulto em cima de uma criança. Isso não se faz. Ainda fala assim, né? Seu pai, sua pai ou sua mãe. Porque não tem nem a maturidade de falar, né? A pessoa que eu escolhi, porque não é o seu pai. Se você fala o seu pai é isso, seu pai é aquilo, você está desqualificando 50% da tua cria. Porque ela é 50% um e 50% o outro. Por mais que você tá dizendo que tente achar que não. 50% dela não presta, que ela é amada só pela metade, tá? E isso gera um grande trauma na vida da criança, por mais que você ache, não tem. Tem, tá? Porque você está dizendo que metade dela é porcaria, que não presta, que é ineficiente, insuficiente. E digo mais, vocês, quando eu digo vocês, essas pessoas que a gente acabou de mencionar no exemplo, fala seu pai isso, sua mãe aquilo, seu pai isso, vocês não têm nem a maturidade de olhar para as escolhas que vocês fizeram e vocês falam, o seu pai, não é nem assim, o meu marido me traiu, o meu marido foi um escroto comigo. Primeiro que isso não tem nem que ser dito para os teus filhos. Nem deveria. Isso daí é assunto de homem e mulher adulto, entre casal, tá? Isso daí você não tem que falar o que você acha, o que você desacha do teu marido. Tá? Mas o que acontece de verdade é que os pais desenvolvem relações doentias com os filhos para se manterem vinculados numa relação neurótica e doente. Em vez de jogar os filhos para a vida, para viver a sua vida, desenvolvem jogos emocionais aonde existem benefícios ocultos ali nessa dinâmica que ela acontece e assim, não é falado, mas você sempre tem uma vantagem. Por exemplo... A sócia entrou. Renata na área, fala sócia. Por exemplo, vamos lá. O benefício oculto, a gente apelida de quê? De BO. BO. Que é BO mesmo, gente. É BO. Então, seu pai, como a Agatha colocou, seu pai me agride, eu fiquei nesse casamento só por sua causa. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo? Você está se colocando como vítima. Isso é um benefício oculto, porque você está tendo algum benefício com isso. Eu sou vítima. Então você não pode ir para a vida. Clélia, mas eu estou tendo um benefício em ser vítima, imagina. Não, está tendo. Sabe por que você está tendo isso daí? Porque você não quer que seu filho ou sua filha vá embora. Vem na hora do BO. Seu filho ou sua filha não pode ir embora, porque você é a vítima, pobre coitada, que teve que aguentar um pai abusivo, um marido abusivo, ou uma mulher abusiva, que abusa pode dos dois lados, tá? A gente tem que deixar bem claro isso daí. E que você teve que se submeter a isso e tudo mais. E aí a criança, que depois se torna um adulto, fica cuidando, não, eu tenho que cuidar da minha mãe, ela passou uma vida muito difícil por minha causa. E ele se torna o salvador. Eu estou salvando a vida da minha mãe, porque eu cuido, porque meu pai é uma porcaria e tudo mais. Olha o vínculo emocional que você está fazendo e olha a relação de dependência que você está criando emocional. E sabe o que é pior? É que quem se coloca na posição aí de salvador ou de salvadora é a pessoa mais difícil
de ser cuidada, de ser tratada. É porque ela acha que ela tá... Que ela acha que o doente é o outro, que é ela que está cuidando. Nós vamos falar daqui a pouco de dependente e codependente, mas isso é uma relação de dependência e codependência. É bom entender. E a pior pessoa na relação de dependência para ser tratada não é o dependente, é o codependente. E por causa exatamente disso. Porque ele acha que ele não é doente. Porque o codependente geralmente usa a doença do outro para não olhar para dele. Exatamente. Tá? Então, por exemplo, tem outra aqui, né? A minha mãe foi muito ruim, a minha mãe foi péssima, né? Mas eu sou um bom filho. Eu sou um bom filho, ela me tratou mal, eu fui escorraçado, eu fui execrado, eu fui não sei o quê, mas eu trato minha mãe bem, cuido dela e tenho, assim, eu sou um filho exemplar, apesar de tudo. Qual é o benefício que você está tendo nisso, gente? Perdão e reconhecimento. Não, eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo a minha mãe e aí sou reconhecido como um bom filho. Sendo que, na verdade, cara, lá dentro, a sua criancinha queria mandar a sua mãe ir para aquele lugar. Só que a gente vive na sociedade... Desejando o quê? Tomara que morra essa filha da mãe. Mas só que nós vivemos na sociedade que você tem que amar pai e mãe incondicionalmente, como se eles fossem seres iluminados. Pai e mãe são seres humanos, tá bom? Que estão investidos de uma função, que é uma função muito especial, mas são seres humanos e por isso são falhos. Então esse negócio de amor incondicional a pai e mãe, isso não existe, gente. Isso não existe. Você tem o direito e pode sentir raiva dos seus pais, sim. Tá bom? Por mais que a religião diga que não, por mais que a sociedade diga que não, a sociedade diz isso e quem sofre é você. E sabe o que acontece? Tem gente, e a gente está falando dos filhos e dos pais, né? Mas, enfim, isso acontece em várias dinâmicas. Mas tem filhos que vão atrás de cuidar dos pais, porque, igual eu coloquei na questão do codependente, para não precisar olhar para os problemas próprios dele. Exatamente. Tá? E para conseguir olhar, às vezes, para um problema dele, o que precisa acontecer? Ficar doente, perder, sei lá, bater o carro, perder tudo de dinheiro, né? Para ter a desculpa de que agora ela não pode olhar e cuidar daquele pai, daquela mãe. Você que é o filhote exemplar, que cuida do papai e da mamãe, que cuida de todos os problemas, pensa assim, o que aconteceria para a sua vida caso você não precisasse cuidar do seu pai e da sua mãe? O que aconteceria na sua vida? Será que você ia ter que começar a olhar para a sua vida em vez de ficar olhando para fora? E o que você ia ver da sua vida? Qual a conclusão que você ia chegar ao olhar as pegadas que você fez ao longo da sua vida e descobrir aquilo que você plantou e o que você está colhendo? Será que você ia ficar feliz? Será que você ia ficar satisfeito? Ou será que a justificativa de ter que olhar para os seus pais te evita de ficar olhando para esse tipo de vida que você criou? Fica a pergunta para vocês. Gente, e existe um medo aí por trás, né? Por isso que a gente fica aí se garantindo nos BO da vida, que às vezes a gente vai o quê? Ou se sentir abandonado pelo pai e pela mãe, medo de encarar um casamento que de repente não estivesse tão bem assim, né? Mas porque você estava olhando para outras coisas, você não estava olhando para o casamento. Ah, não, eu tenho que cuidar da minha mãe, mas meu casamento tá de boa. Eu sou casado. Eu sou casado. Mas quando a tua mãe ou teu pai, ou a pessoa que está cuidando ali, né? A gente está falando de pai e mãe, vai embora, sobra o quê? Um casamento bosta, porque vocês não construíram nada de sólido. Nada. Vocês não criaram vínculos, vocês não criaram um relacionamento de homem e mulher, de marido e mulher. Acharam que pai e mãe era para toda a vida. E aí quando você tem que abrir mão da função paterna ou da função materna, você não consegue, sabe por quê? Você olha assim e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É que nem as pessoas que trabalham e quando aposentam não sabem o que fazer e ficam presas no papel. Porque chegou a hora de aposentar, você vai aposentar compulsoriamente, ou enfim, tem que aposentar, e a pessoa acorda no outro dia e fala, meu Deus, o que faço da minha vida a partir de agora? Aí muitas pessoas escolhem o quê? Morrer. Porque a vida não tem função. Se a vida não tiver um objetivo, não tiver alguma coisa que te puxa adiante, o que vai te sobrar? É melhor morrer. Pra onde vocês estão olhando, gente? Sabe? Pensem sempre. Pra onde que eu tô indo? Pra onde que eu tô olhando? Porque, pai e mãe é pra sempre. Tá? Entenda assim, a função materna e paterna encerra. Pai e mãe, eles existem enquanto pai e mãe, aquelas pessoas, aqueles adultos que fazem parte da nossa vida. Só que papai e mamãe tem hora, a gente sempre fala isso, papai e mamãe tem hora de ir embora. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Culturalmente fomos criados com a obrigação de amar nossos filhos e nossos pais. E quando descobrimos que
que não há mais amor, vem de sofrimento e depressão. A verdade é o seguinte, a gente tem uma questão muito forte cultural, de que existe um amor incondicional. Isso é fruto de uma construção que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não cabe nessa live. Mas é uma construção social, religiosa. Existem vantagens nisso daí, e principalmente em países de terceiro mundo como o nosso, em que existem muitos traços orais. A gente está falando de traços de caráter, então os orais que querem sempre um colo eterno. E isso impõe, inclusive, na mentalidade da nação, que você acha que o mundo, o Estado, não sei o que, é uma grande teta que você tem, e você te deve, você tem que pagar. E isso aí mostra o quê? Você está muito mais na energia da mãe, do feminino, do que se lançando para a vida. Né? Você tá preso na energia materna que quer te envolver dentro de uma teta, em vez de caminhar para a vida e se lançar para o mundo. Entendeu? Então você tem que entender isso. Isso, só para lembrar, tem mais um detalhe, né? Tem pai e mãe que, para não ficar sozinho no final da vida, ele resolve ter um filho. E aí você imagina o enrosco, tá? Você não está autorizado a ir para a vida, sabe por quê? Porque no final da vida você tem que cuidar de mim. Então a criança ela se desenvolve não tendo uma identidade, mas porque ela tem que cuidar da mãe. E aí vem as mulheres de dedo podre, os caras de dedo podre, as pessoas que nunca conseguem se dar bem com dinheiro. Toda vez que está começando a ganhar dinheiro, bate o carro, tem que pagar não sei o quê, o dinheiro que estava juntando vai ter que servir para pagar alguma coisa porque o pai ficou doente, não tem plano de saúde. Então fiquem atentos a esse tipo de dinâmica, tá bom? Na vida de vocês. Por quê? Porque filhos que nunca conseguem se lançar para a vida, nos pilares, sendo saudável no relacionamento, no relacionamento com o dinheiro, tá? Tem que ficar atento, porque provavelmente essas pessoas são projetos dos pais para cuidá-los durante a velhice. E tem filho que fica tão vinculado nessa história que resolve não se lançar para a vida e cuidar dos pais, aí não é por amor não, tá? A casca é amor. Eu amo meus pais, mas é vingança. É aquele cara que cuida dos pais, só que faz os pais passarem por privação, tá? Pega toda a aposentadoria e gasta e dá o mínimo para eles, não dá condições. Houve uma inversão. O que acontece? O filho se tornou pai, os pais se tornaram os filhos. E agora eu tenho poder, agora eu faço você passar pelas coisas que você me fez passar na vida. Agora eu te dou o troco. Isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Isso é uma pobreza de espírito, porque você está preso num jogo infantil. É a sua criança. E às vezes a casca de amor não é só para a sociedade, não. Às vezes é pra gente mesmo, tá? Às vezes a gente acha que tá sendo um filho massa. Ó, como eu tô cuidando do meu pai, olha como eu sou bom. Só que quando você vai olhar as suas ações... Por acaso você esquece de dar comida, né? Por acaso você esquece de dar o remédio na hora certa. Por acaso você esquece de dar banho. Por acaso você não tem tempo de fazer alguma coisa. Por acaso você não acha que vale a pena. Mas é sem querer, porque eu amo meus pais. É porque eu sou muito enrolado, eu sou muito esquecida. Mas eu morro de preocupação com eles. Então a gente tem que tomar cuidado com esses jogos vingativos. E pais, de novo, tem que criar filhos independentes para não ter que submeter esse tipo de jogo. Tocou o telefone aqui, então, enfim. E aí tende a mostrar a relação doentia que tem nessas coisas. Tomem cuidado para as coisas não caminharem por esse caminho, senão vocês vão transformar a sua existência numa coisa pobre. Vocês limitam sua vida a uma vida de vingança. Isso é muito ruim. Lembra que a gente falou de função? Você não toma água nunca, eu sempre esqueço. Lembra que a gente falou de função? Existem várias funções. Para que serve o nosso ego, gente? Para criar as nossas máscaras. O pessoal fala, o ego é péssimo. Ego não é péssimo. Ego é o mecanismo que a gente precisa, tá? É o mecanismo de defesa que a gente cria para sobreviver no mundo, tá? Então, assim, a gente cria várias funções, né, através do ego. Então, a gente tem a função de filho, de pai, de mãe, tudo de isso. Trabalhador, de tudo. Então, eu sou diferente. A Agatha, esposa do Kleber, a Agatha, amiga da Agatha que trabalha. Você entende? Então, essas funções são diferentes. O que acontece em vários dos casos? As pessoas, quando elas têm filhos, acabam se vestindo a armadura do pai e da mãe, como se não existisse mais nenhuma função além dessa no mundo. Exatamente. Qual que é o problema disso? Aquilo que o Kleber falou. A gente não autoriza os filhos a irem para a vida. E quando eles vão, porque o carcereiro não entrega a chave, mas tem uns igual a Paty colocou, pegou a chave e foi embora,
eles vão se ver ali numa situação onde não sobrou mais nada da vida deles. Exatamente. E aí o que acontece? Doença, morte, um monte de problema, seja emocional, de dinheiro, ansiedade, depressão, um monte de coisa. Então, assim, cuidado com as funções que vocês vestem aí e investem na vida de vocês. Função é função de adulto, homem e mulher. Pai e mãe é uma das nossas funções nessa vida terrestre, tá bom? Bom, galera, vocês que estão chegando agora, pessoal, o papo aqui é o seguinte: pais desnecessários criam filhos independentes. Pega o aviãozinho aí, por favor, ajuda a gente a divulgar, tá? Isso aqui tem conteúdo importante, tem muita gente presa em dinâmicas doentias, tá? Peguem um aviãozinho, caminhem para o pessoal, tá? A live está aqui, vai ficar um tempo no ar e a gente quer cada vez mais divulgar esse trabalho nosso que a gente vem desenvolvendo. Por favor, passem para frente. Mas vamos pensar o seguinte: muitas vezes existe, né, nesse jogo de pai e mãe com os filhos, um jogo de dependência emocional, tá bom? E existe também a questão do, se tem o dependente, existe o codependente, tá? A gente tem aquela questão que a gente fala das dependências tradicionais, dependência por álcool, por vícios e tudo mais. E isso aí tá fácil, porque você tem o dependente. O problema, e depois a gente vai trazer para outros exemplos aqui, só quero trazer isso aqui que fica mais didático, é quando você tem o codependente. Oi, Elisa. Que aí se coloca na função de salvador. Então, eu não posso fazer nada porque meu filhinho, ele não é capaz. Nesse jogo tem uma dinâmica muito perigosa, que é você viver infantilizando a pessoa e você se beneficia, sabe aquele benefício oculto que a gente comentou lá atrás? Desse jogo. Então você mantém essa dinâmica presa. Ai, eu não posso. Olha, até que eu queria, mas olha, é porque como meu filho é bipolar, eu tenho que ficar cuidando dele. Eu não posso deixar meu filho ir pra vida. Eu não posso. Não, porque como meu filho, ele não consegue, sei lá, calçar o tênis sozinho, eu não posso ir fazer essa coisa que você está me pedindo, porque eu tenho que ficar aqui cuidando do meu filho. A minha filha... Desculpa. Gente, olha, aqui ninguém engana a gente não, tá? A gente sabe olhar pra vocês, ó, só de olhar a gente já sabe como vocês sentem, agem e pensam. E a gente reconhece de longe historinha, explicação e justificativa. São coisas só para mascarar uma dinâmica. Tá? Minha filha não precisa, a minha filha precisa de mim demais, sabe por quê? Ela tem depressão, ela vive em depressão, então eu tenho que fazer minhas coisas, cuidar dela. O que acontece? Ela tem depressão que ela tá voltada olhando para você. Ela está voltada olhando para o passado. E ela não se sente autorizada para a vida. A gente não está dizendo, gente, aqui, muito cuidado com interpretações erradas que a gente está falando. A gente não está dizendo aqui que a depressão é só isso. Mas existem situações de depressão em que é uma dinâmica, que as coisas estão vinculadas dessa forma, exatamente porque a filha não se sente autorizada a ir para a vida. Então ela se volta para um movimento de depressão, um momento para dentro, e se fecha. E a mãe tem que ficar cuidando. E aí você mantém a dinâmica da mamãe e do bebê. Entendeu? Então existem situações. Claro que cada caso é um caso, o ser humano é muito complexo. Então não vão dizendo para ela, o Kleber e a Agatha disseram que agora a depressão, agora é só problema com a mãe e tudo mais. Não. Sempre importante alinhar. É sempre importante alinhar pra gente ver isso daí, tá? E aí o exemplo que a gente começou a falar também aí, que é a questão, meu filho é viciado, aí eu não posso, eu tenho que cuidar dele eternamente. E aí a criança, você vê até o ato falho, né? O adulto fica preso no jogo infantilizado. Por quê? Porque ele é tratado como criança. E quando ele se afasta disso daí, ele começa a se tornar um adulto saudável, mais saudável, aí ele começa a se afastar dos pais. Aí ele começa a se afastar dos pais, aí de repente ele tem uma recaída. Por quê? Como é que ele começa a se afastar dos pais? Se ele tem uma dinâmica oral, por exemplo, ele tem uma mãe que tem uma dinâmica oral, ou seja, os dois estão se completando pela questão da dor do abandono. Quando o filho começa a se afastar, ele sente que está abandonando a mãe. E a mãe começa a se sentir abandonada pelo filho. Aí o que ele faz? Puxa, a vida teve uma recaída. Aí, ó, volta e vincula novamente. Mais uma vez, não estamos dizendo que o adicto, toda pessoa que tem dependência química, que tem esse jogo. Mas é um exemplo de uma situação que pode ocorrer, onde existe um benefício oculto em se manter essa dinâmica. Aí você está chegando e sempre, meu filhinho, coitadinho, ele não pode, você está mantendo ele preso na barra da sua saia. E parem de achar, gente, que quando você está codependente de uma pessoa aparentemente mais doente que você também não está numa dinâmica doentia, tá? As duas pessoas que estão participando dessa dinâmica estão doentes. As duas. Só que o que existe
É simplesmente que uma pessoa, ela está oficialmente doente e a outra acha que está sã, mas ela está na posição de Salvador. E essa é uma posição tão doente quanto a outra, tá bom? Porque, lembrando, é uma posição onde ela não para olhar para ela própria. Bom, e aí a gente tem que entender o seguinte. Gente, é tão simples que é bobo, mas não é fácil. Qual é a lógica da nossa existência no mundo, gente? Qual é o caminho? É fácil. Para trás está o passado, para frente está o futuro. Eu caminho em direção ao futuro, porque no futuro tem prosperidade, dinheiro, família, existência, ganhos. Quando eu paro de caminhar, que eu tenho que olhar para trás, eu paro de olhar para frente. Atrás de mim estão meus pais. Eu estou aqui, vou ter meus filhos, que vão ter seus filhos, e assim sucessivamente, como milhares de gerações atrás de mim. Eu tenho que cuidar daqueles que estão sempre vindo, assim como meus pais cuidaram de mim durante um tempo. Esse é o fluxo normal da vida. Cada vez que eu paro de fazer isso daqui, que eu tenho que olhar para trás, porque papai e mamãe estão pedindo atenção, eu estou parando de caminhar para a vida. Porque se eu continuar caminhando, eu vou tropeçar e cair. É simples assim. Então eu tenho que caminhar olhando para onde eu estou caminhando e tendo metas na minha vida, objetivos para caminhar. Então é simples assim, gente. E é tão simples que parece besta, mas não é fácil. Porque toda hora acontece alguma coisa, meu pai, minha mãe, não sei. E o pai e a mãe às vezes ficam lá, filho, eu tô passando mal, eu tô doente. Tem pai que vira filho do filho. Eu ouço história, gente, que eu participo de vários grupos, mas eu ouço histórias de que tem mães que ligam 6:30 da manhã para a filha pedir um táxi. O que ela podia fazer? Ligar pro táxi e pedir o táxi. Não, mas ela não pode. Vocês acreditam nisso? Ela não acreditam, pode. né? Porque com certeza vocês conhecem alguém assim. Porque a mãe tem que fazer tudo. Não, porque é mãe, tem que honrar pai e mãe. Gente, a gente honra pai e mãe de outras formas. A gente honra pai e mãe vivendo uma vida digna. E viver uma vida digna é saber viver uma vida com capacidade. E não ficar lambendo pai e mãe. Porque pai e mãe, a eles gente não têm tá que pra ter... dar banana, não tá? é para dar uma banana, gente. Mas pai e mãe são adultos. Eles têm capacidade. Se você vira pro seu pai e pra sua mãe e começa a tratar ele como criança, você está dizendo que eles são incompetentes também. Então vira um jogo de incompetência, se infantiliza. Então vocês viram filhos que viram pais. Isso não pode funcionar. Isso não deve funcionar dessa forma, tá? E aí tem pais que adoecem para ter os filhos perto. Entendeu? Quando o filho começa a se afastar, a mãe entra em depressão, a mãe começa a ficar, você não vem mais em casa, você não passa mais aqui. A gente tá falando da mãe, mas pode ser o pai também. Pode ser pai também, gente, tanto faz, tá? Você me largou, agora meu filho foi embora, me deu as costas, minha filha foi embora, eu não tenho mais contato com ela, e isso se chama viver. Entendeu? É simples assim. A culpa não é sua se seu pai ou a sua mãe não se programaram para fazer algo depois que vocês fossem embora. Exatamente. Se eles não estavam focados. Não é culpa de vocês. Vocês não precisam carregar isso. Tá? Lembrem-se sempre de que pais dentro são diferentes de pais perto. Eu vou contar uma história rapidinho, a gente está caminhando para o final aqui, que é o seguinte, só para vocês entenderem. A minha avó, eu tive uma avó por parte de mãe, que eu tinha um carinho muito especial por ela. Só que ela teve uma vida muito difícil. Ela teve que se tornar mãe aos 10 anos de idade. Não foi porque ela foi estuprada, não. É porque a mãe dela morreu no parto. E ela, como filha mais velha, o pai colocou-a para cuidar dos filhos. E aí ela criou todos os filhos, porque ele casou de novo, né? Mas aí nesse meio do caminho, enquanto ele não casava, ela cuidou dos filhos, tá? que estavam lá. E aí depois ela não aguentou mais e pediu, pelo amor de Deus, para ele casar. E ele casou e teve mais filhos. Entendeu? O que acontece nisso daí? A minha avó teve uma vida de privações. Depois ela se casou, então meu avô também, enfim, tem uma parte boa, mas ele também não era nada, era um alemão bruto, entendeu? Apesar de ter muita coisa e tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Minha avó passou uma vida de privação. Aí chegou no final da vida, lá nos 85 anos de idade, ela começou a aparecer um Alzheimer. Entendeu? Aí o Alzheimer foi aparecendo e ela foi regredindo, até que ela se tornou, sabe o quê? Um bebê. Porque ela parou de ver o mundo, ela fez o caminho inverso e as pessoas tinham que cuidar, trocar ela na fralda. Ou seja, a infância que foi negada para ela lá atrás, porque ela teve que se tornar mãe aos 10 anos, ela passou uma vida buscando isso e ela só conseguiu ter a atenção das pessoas que ela queria
quando ela desenvolveu um Alzheimer. Vejam como isso é poderoso, gente. Vejam como isso é significativo, tá? Só que minha mãe teve a sabedoria, apesar de toda a culpa e tudo mais, de chegar um momento e colocá-la num asilo. Ai, meu Deus, porque ela ia ser melhor cuidada por profissionais do que ser cuidada efetivamente por filhos. E ela voltou para a vida. Tudo bem. E minha mãe não tinha nem essa noção do que tinha que se fazer ou não. Mas entendam que o tanto que é importante você saber e o tanto que isso é importante. Todas as dores que você tem, todas as crises existenciais, todas as angústias e tudo mais, eu vou dizer um negócio para vocês. É a sua criança interna que está gritando. Porque ela não está sendo autorizada para a vida, ela não foi autorizada. E você só tem uma forma de melhorar isso daí, é se conhecendo. Se você não se conhecer, você vai viver uma vida com doenças, com ansiedades, com angústias, com depressões, porque você não foi autorizado a viver. Você tem que se indignar com a situação que você está vivendo hoje e caminhar para a vida em busca de se tornar um ser humano melhor. E somente através da indignação a gente consegue fazer isso. E quando você não se conhece, gente, você não tem como exigir do outro que ele te entenda, que ele entenda seu lado, que ele veja seu lado. O Renato colocou aqui vários exemplos fodásticos hoje. Doeu aí, galera? Pode doer doendo ou pode doer resolvendo. Exatamente, Renata. E o que vocês querem hoje? Coloquem aí nos comentários. Gente, coloquem nos comentários. Vocês estão poucos participativos hoje. Geralmente vocês conversam mais. Eu acho que vocês devem estar doendo mesmo. Vamos pensar. Deve estar falando que tá acabando o tempo. Nós temos aí mais ou menos uns cursos. Vamos pensar o seguinte, gente. Para arrematar essa live aqui, poder fazer os agradecimentos depois. O que são pais desnecessários? Pais desnecessários. A Agatha está estressada, tem uma abelha morrendo aqui perto de mim aqui, mas deixa a abelha morrer aqui, que ela já cumpriu a função dela aqui, ela tem que seguir para a vida, tá? Seguir não, ela tem que seguir a natureza dela. Pais desnecessários sabem cumprir a fantástica live. Obrigado. Por nada, Anderson. Sempre bem-vindo aqui, tá? Pais desnecessários sabem a hora de cumprir sua missão e dão liberdade aos filhos para trilharem seus caminhos. É simples assim, gente. É simples assim. Pais desnecessários, eles cuidam de si e não precisam recorrer aos filhos. Entendeu? Porque eles são adultos capazes, que criaram uma vida saudável, que dê a eles condições de se sustentarem financeiramente e em termos emocionais. Tá bom? Então, quer dizer, então, que o que a gente está falando, então, Agatha? Que, então, pai e filho tem uma hora que não vão se ver nunca mais. Acabou? Pronto, ponto final? Não, né? A gente pode almoçar no domingo. Então, o que significa? Que pais e filhos passam a se olhar de forma respeitosa. Os pais acolhem as decisões dos filhos e entendem as decisões, e os filhos olham para os pais como adultos capazes e responsáveis que têm condições de caminhar na vida. É simples assim, filha. Os pais vão olhar com orgulho para aquilo que os filhos estão criando, porque os filhos foram criados e desenvolveram-se de maneira capaz de se lançar na vida e de encarar seus desafios, porque eles têm pai e mãe dentro deles. E olha que legal, né? Tem gente que entra em contato com a gente falando assim, eu quero uma sessão de análise corporal pro meu filho. Quem foi? Tô falando, não. Tem gente que entra em contato com a gente falando que quer uma sessão de análise corporal pro filho, né? Pois é. Pro filho. E a gente sempre fala, gente, cuide de você porque a criança tá olhando o que você faz da tua vida, tá? Muito mais fácil do que a criança entrar numa sessão de análise no corporal, set terapêutico, de análise corporal, de sistema, de o que for, tá? Cuide de você, que a criança vai entender e falar assim, uau, meu pai e minha mãe estão se cuidando, meu pai e minha mãe estão querendo ser o melhor pra gente. Então vai ter 2 minutinhos. 2 minutinhos, vamos correr, que gente, acontece, mas obrigada então? pra quem veio, Entenda, tá? Vou dar uma dica pra vocês, tá? Porque além de analista corporal e tudo mais, eu sou terapeuta junguiano. Com filho pequeno é uma linha muito tênue entre o que é carinho, o que é privar e a independência. Exatamente, mas o adulto saudável sabe ir dando a liberdade à medida do possível. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Não existe terapia de criança nesse sentido que a pessoa pensa, vou olhar pra criança. Toda terapia de criança envolve você entender a dinâmica dos pais. É simples assim. Tá? A criança não está bem, a criança é TDA, a criança tem não sei o quê. Isso está envolvendo uma dinâmica doentia dos pais. Porque a criança está sofrendo e a criança que é medicada por uma dinâmica doentia dos pais. Prestem atenção nisso daí, fiquem atentos nessas coisas. Então, no final das contas, o que é? Pais desnecessários dão capacidade para os seus filhos se tornarem independentes. E todos os 4, os pais e os 3, né? Os pais e o filho se lançam para a vida. O que você está fazendo aí? Eu ia fazer aqui. Pais se lançam para a vida com capacidade para fazer, com potencialidade para executar, e quando eles forem se encontrar, gente, vai ser simplesmente para celebrar o amor. É isso.
Eles vão celebrar o amor e o prazer de se viver. É isso que pais e filhos saudáveis fazem na vida. Simples assim. Mas é fácil fazer? Não. É por isso que a gente está fazendo essa live, é por isso que a gente tem a empresa definitiva, é por isso que nós estamos aqui, para ajudar as pessoas que precisam e querem se tornar adultos saudáveis. Tá bom? Se você curtiu a live, se você achou legal, e você tem alguma dúvida, quer falar mais alguma coisa, entre em contato com a gente, tá? Se não, fique à vontade. Às vezes um adulto toma as suas escolhas e sabe